Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Verdão? Porque o Abel Ferreira confirma que haverá uma reposição para o Danilo, tá? E um rival surge como opção, um jogador do rival. Eu vou explicar essa história. Mas também uma solução caseira não está descartada, e o Abel tem feito muito isso nos últimos tempos. E o Rafael Veiga, hein? O que tá jogando o Rafael Veiga? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, vamos lá. O Palmeiras bateu a Ferroviária por 2-1, tomou um gol no finalzinho, mas voltou à liderança geral, né? Deixei aqui no canal o vídeo sobre o São Bernardo assumindo a liderança no sábado. Palmeiras ainda tinha que jogar, retoma essa liderança geral. Os dois vão se enfrentar na próxima fase do Campeonato Paulista. As duas melhores equipes do campeonato, um regulamento que permitiu isso, né? Tem equipes que vão se classificar para a próxima fase com uma pontuação com menos da metade do que Palmeiras e São Bernardo conseguiram, e o grande lamento é que um dos dois vai ficar pelo caminho na próxima fase. O Palmeiras que tem se virado como pode com ausências da temporada passada para cá. E o Abel Ferreira foi para a entrevista coletiva e, de novo, sem nenhum pudor, falou que tem feito menos com mais e que espera que haja uma reposição. O torcedor do Palmeiras cobra isso há muito tempo e o Abel Ferreira tem se virado. Normalmente ele faz isso, mas ele foi muito claro dessa vez, gente. Ó, saíram Gabriel Veron, Danilo, Gustavo Scarpa e até agora só chegou o Tabata. Então, assim, ele sabe que precisa, para melhorar a sua equipe em termos de mais competitividade. Eu não estou nem falando do Paulista, para a sequência da temporada. Vem aí Libertadores, onde a exigência é muito grande, Copa do Brasil, Brasileiro, onde o Palmeiras é o atual campeão, e ele, mesmo no ano passado, com a ausência do Veiga, lesionado e tudo mais, ele conseguiu botar o Mike de ponta, botar o Scarpa por dentro e a coisa aconteceu. Nesse ano, nessa temporada, ele perdendo o Scarpa e o Danilo, ele modificou a mecânica do meio-campo do Palmeiras. Não chegava nenhuma reposição, ele testou alguns outros jogadores, até o Atuesta de 5 ele testou, o Jailson, que ele entendeu que não é um jogador para fazer a de 5, tem o Fabinho, que é da base, até que ele colocou o Gabriel Menino. E inicialmente seria ele o substituto do Danilo, mas a gente sabe que o Menino é um jogador que desgarra muito, né? E tá numa fase espetacular, marcou mais um gol diante da Ferroviária. O Zé Rafael foi recuado mais uma função. E hoje o Palmeiras não tem um 5 de ofício, embora o Danilo fosse um jogador extremamente diferente nesse aspecto, né? Mas ainda assim um primeiro volante. Mas com muito mais qualidade para sair para sair para o jogo, né? E você não encontra um jogador desse quilate no mercado. Então, o Zé Rafael, que não é um 5, está fazendo a de 5, e o Gabriel Menino, que também não é 5, faz a de 8 ali, auxilia e dá essa sustentação. Por enquanto, está dando certo, mas realmente é uma dificuldade. E o Abel Ferreira fala na entrevista coletiva, na pergunta do meu amigo Rodrigo Fragoso, se ele poderia utilizar o zagueiro Luan nessa função. E ele fala, gente, a reposição ela vai acontecer. E aí meio que dá uma pausa dramática e diz assim, não estou falando nenhuma novidade, né? Todo mundo já sabe que a reposição vai vir, porque ela tem que vir. Eu sei do limite financeiro do clube, mas... E aí deu um recado muito claro, né? Ok, beleza, ele até diz em determinado momento o financeiro do clube ganhou até prêmio por aí. Mas eu não ganhei prêmio, eu só tenho que ganhar jogos, né? Campeonatos e tal. E eu tenho que me virar por aqui. Então o financeiro, beleza, tá cumprindo o papel dele, mas e aí? E o jogador que eu preciso? Ficou muito claro aí que o Abel Ferreira quer um jogador para a função do Danilo. E aí ele diz, se não vier, bom, aí eu posso realmente utilizar o Luan nessa função. Eu achei muito interessante, porque eu não tinha pensado nessa possibilidade. O Luan é um cara que está no clube há muitos anos, que como zagueiro, embora tenha cometido algumas falhas que o torcedor tenha marcado mais, é um jogador muito técnico, multicampeão, multivencedor, que joga muito como zagueiro, mas que tem uma característica muito interessante para jogar na primeira função do meio-campo, que é esse passe mais longo. O Luan é um grande armador do time quando ele joga, né? Quando o Palmeiras avança suas linhas, tá com a posse de bola, tá com o seu time
controlando o jogo no campo do adversário, o Luan avança muito e consegue encontrar muitos lançamentos, muitos passes entre linhas. Ele, na primeira função no meio-campo, pode até aprimorar isso. E como ele tem uma função, né, exercida já há muito tempo de zagueiro, ele vai ter um poder de marcação muito grande. Acho que pode estar aí uma grande saída para o Palmeiras, caso não venha nenhum reforço. Agora, por que eu disse que tem um rival, né, que se apresenta como uma solução? É o Luan, jogador do São Paulo, o volante, camisa 8 do Tricolor. Não é uma novidade, né? Essa informação surgiu nos últimos dias, mas é claro que ela foi rechaçada por todas as partes. Né? Tanto pelo lado do Palmeiras e especialmente pelo lado do São Paulo, que diz que não vai perder o jogador para o rival, que está tudo certo, que vai encaminhar uma renovação, mas a coisa não é tão simples assim. O Luan tem contrato até dezembro, na metade do ano ele pode assinar um pré-contrato e pode sair de graça ao final do ano. O Palmeiras não vai fazer isso, pelo menos até onde a gente sabe, não vai agir sorrateiramente. A relação entre os clubes é boa, então o Palmeiras simplesmente está observando a situação, mas tem interesse no jogador do São Paulo. Assim como outros clubes, tá? Se especulou o Grêmio, inclusive, o staff do jogador negou, mas o Grêmio chegou a aventar a possibilidade de contratar o Luan caso o Luan não renovasse com o São Paulo. E há uma possibilidade de não renovar. Eu lamento muito, acho que o São Paulo tem que fazer um esforço tremendo para ficar com esse jogador. O Júlio Casares disse recentemente, final de semana agora, que está nas mãos dele. Que a proposta de renovação já foi encaminhada e que agora depende do Luan. Então, assim, se o São Paulo já fez o que poderia fazer e o Luan ainda não respondeu, por que não renovou ainda? Eu sei que essas coisas, eu sei que demoram, vai contrato para lá, para cá, conversa com o advogado, repara aqui, não, eu gostaria desse detalhe mais aqui, não, vamos botar premiações, aumenta um pouquinho aqui para aumentar a multa rescisória, tem multa rescisória para dentro do Brasil, fora do Brasil, são muitos detalhes num contrato, né? Então, às vezes a gente sabe que demora, mas o Luan é um jogador muito querido pela torcida, que entrou inclusive nesse jogo horroroso que o São Paulo fez contra o São Bernardo e entrou bem, num jogo em que ninguém estava jogando bem, nem o Mendes, que hoje é o titular da função, mas o Luan a gente sabe da capacidade dele, eu acho ele, assim, entre os primeiros volantes do Brasil, no ápice da sua forma física e técnica, ele é um dos melhores, se não o melhor da função. Com a saída do Danilo, então, o melhor da função. E do João Gomes, ele joga muita bola e ele não joga só marcando como o grande pitbull que ele é ali na frente da área. Ele também vem buscar a bola entre os zagueiros, ele também consegue avançar e armar o jogo. Ele chega na frente, ele pisa na área, ele é um cara muito moderno, móvel. E o São Paulo tem que fazer todo o esforço para ficar com esse jogador. Não pode perder ainda mais para um rival. Mas é fato, se o São Paulo não conseguir a renovação com o Luan, o Palmeiras está com os olhos arregalados para contratar o Luan para a vaga do Danilo. É claro que para isso acontecer, o São Paulo não pode conseguir a renovação, o Palmeiras tem que ou negociar com o São Paulo uma liberação antecipada ou tem que esperar até o final do ano. Então não é algo muito simples, mas existe essa vontade por parte da comissão técnica palmeirense. E para a gente fechar esse vídeo só falando sobre o Rafael Veiga, porque mais uma vez ele foi brilhante diante da Ferroviária, está com números impressionantes na temporada, ele tem 11 participações em gols em 10 jogos disputados, 5 gols e 6 assistências. Chegou a 69 gols como um meia com a camisa do Palmeiras, se igualando a Rivaldo. Assim, com a ausência do Scarpa, o torcedor ficou apreensivo. Eu, como analista, também pensei, vai ser difícil, porque a gente sabe da capacidade do Veiga. Em determinado momento do ano passado, a gente pediu ele na seleção pelo que ele estava jogando. Só que depois ele teve uma lesão, o Scarpa acabou dominando as ações e o Veiga foi voltando e não exatamente no mesmo nível, né? E sempre fica aquele questionamento, né? Tá bom, às vezes acontece, o time desencaixa, vem uma temporada, vem outra e tudo mais. Impressionante. Impressionante o dinamismo que ele dá para o jogo, a qualidade que ele tem, a bola parada está toda com ele, os chutes a média distância, as assistências, ele está distribuindo, assim, carteando o jogo no meio, como um grande jogador que é o Rafael Veiga. Impressionante, impressionante o que vem fazendo, e o Abel Ferreira disse na entrevista coletiva, foi o melhor meia com quem eu já trabalhei, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. A qualidade dele é indiscutível. E aí falou sobre seleção e falou, mas eu não quero que o técnico da seleção leve ele. Claro, né? O Abel está pensando que vai ter o time desfalcado. Agora, se fosse o Abel técnico da seleção,
Aí o Veiga já estaria lá com certeza. E eu acho que em algum momento ele vai estar nesse novo ciclo porque joga demais. E tem um potencial ainda, tem idade ainda para disputar a próxima Copa. Acho que é um jogador que precisa pelo menos ser testado, né, com a amarelinha. Ele merece isso, pelo que ele vem fazendo com a camisa do Palmeiras. E aí, quem que vocês acham que vem para essa vaga do Danilo afinal? Quero ouvir vocês aqui nos comentários. O Luan seria uma boa? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!